Abra comigo a sua Bíblia em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1. É possível que você tenha feito a pergunta ou ouvido a pergunta: por que está assim desse jeito? Talvez alguém tenha feito a pergunta: quem foi que colocou desse jeito assim? Outra pergunta que pode ser que você tenha feito ou tenha ouvido assim: vai ficar assim agora? Já tem gente falando assim: ó, tem um problema, os corredores não podem ser assim. Já tem gente falando assim. A gente tem uma série de preocupações e normalmente a gente, com a atenção seletiva, a gente coloca atenção em algumas coisas que muitas vezes bloqueiam a gente da experiência real. A gente fica raciocinando, fica pensando, fica preocupado, fica questionando. Isso não só com relação à disposição do auditório, mas a muita coisa da vida. Tem um dom do Espírito que é o dom de discernimento. E alguns religiosamente colocaram assim: dom de discernir espíritos é saber que tipo de demônio é esse. E embora discernir espíritos envolva também identificar um determinado demônio, discernir espíritos é um dom que se aplica a qualquer tipo de discernimento. Qual o espírito desta coisa? Qual o espírito está movendo aquela pessoa? E, inclusive, qual o espírito está atuando no mundo espiritual em determinada circunstância? Discernir espíritos é um dom que não é nosso, não é a característica de uma pessoa específica, mas é um dom do Espírito Santo. E se eu e você quisermos, nós podemos pedir ao Senhor o dom de discernimento. Eu queria discernir isso. Antes de mexer com as minhas emoções, antes de dar atenção às minhas emoções, antes de me conduzir pelas minhas emoções, eu quero ter discernimento. E isso envolve pensar. Por que isso está desse jeito? Para que isso está desse jeito? Por que fulano fez isso? Por que aconteceu? Eu quero entender o contexto, porque se eu começar a entender o contexto, certamente eu vou ter alguns elementos que me ajudam no discernimento. E aí, antes de eu agir ou reagir com as minhas emoções, eu vou parar para pensar. Então, numa situação como essa aqui, a gente pode, e em inúmeras outras situações semelhantes, a gente pode começar a prestar atenção nas experiências que nós estamos tendo. Eu posso perguntar: quem fez isso? Quem mudou? Por que está assim? Mas eu posso também desfrutar de algumas coisas. Olha que interessante, eu estou virado para o outro, eu estou vendo o irmão. Ai, gente, que coisa engraçada, eu estou cantando e olhando o rosto do irmão. Aí o outro abaixa os olhos e... que engraçado, Então eu começo a trabalhar o discernimento porque eu estou vivenciando aquela experiência sem prioritariamente julgar ou avaliar ou querer saber o porquê ou para quê ou ver os defeitos. Eu quero desfrutar de uma determinada circunstância para construir discernimento. E uma das coisas, no caso como esse dessa manhã, é que interessante a gente ministrar, a gente cantar olhando uns para os outros. Outro pensamento que pode ser priorizado em relação ao quem fez ou por que fez, vai ficar assim. Outro pensamento que pode ser priorizado é como uma pequena mudança gera tanta mudança. Então alguém diz assim: eu estou vendo um monte de gente diferente. Não, não é que está diferente, é que estão no lugar diferente. Ó, eu não tinha visto fulano, olha fulano chegando.
quantas experiências a gente pode desfrutar só porque uma pequena mudança foi feita, e ao invés de eu já me manifestar, de eu já colocar meus questionamentos, ou já de querer saber alguma coisa assim mais logística, técnica, eu começar a experimentar o que está acontecendo. Isso nos ajuda muito numa característica extremamente importante, que é a abertura ao outro. Porque quando eu vejo alguém agindo de um jeito diferente do meu, normalmente eu também procedo assim. Por quê? Para quê? Como? Por que está fazendo isso? Ao invés de buscar discernimento, deixa eu entender, o que é isso? Por que essa pessoa é desse jeito? Por que essa pessoa está fazendo assim? O que eu vou extrair disso daqui? Então eu começo a vivenciar aquela circunstância, ou o encontro com alguém, ou uma determinada localidade, com uma iniciativa para discernir. Discernir. E não só esse exemplo prático, eu gostei demais do exemplo do Marcos. Que coisa linda, isso aqui é muito lindo. Gente, aqui estão as 10 partes, eu só entreguei. Gente, eu tenho a sensação de que quando eu dou 10%, dependendo do valor, é muito dinheiro. Não é muito. Olha aqui, sempre vai ser isso. Que coisa, você vai vivenciando circunstâncias para capturar, para construir discernimentos que ampliam a nossa visão. Não apenas a gente busca respostas para os nossos questionamentos, mas amplia a nossa visão. Discernir é uma virtude. Existem algumas questões prioritárias se eu quero me tornar uma pessoa que discerne as coisas. A primeira delas é essa, que discernimento é um dom do Espírito. Esse dom vai construindo capacidades. Sim, eu cheguei, eu olhei para ele, eu já podia reclamar, achar ruim, mas aí eu começo a pensar, não, eu não posso fazer assim. Por quê? Eu preciso primeiro discernir. Ô Flávio, está tudo bem? Está tudo bem. Ô Flávio, como é que está isso? Por que isso? Como é? Eu começo a entender o contexto do Flávio, ao invés de chegar e dar uma paulada nele, eu começo, então é isso, então é isso. Então eu começo no discernimento a criar condições para eu vivenciar, eu experimentar, eu crescer, mas também eu poder servi-lo. Discernimento é um dom do Espírito. Mas aos poucos eu também vou desenvolvendo algumas capacidades. Eu já não reajo emocionalmente do jeito que eu estou acostumado a reagir. Eu paro para pensar. Eu dedico um pouco mais de tempo. Outra característica importante que a gente vai desenvolvendo assim, eu escuto mais antes de falar. Ao invés de eu já interromper e emitir meu pensamento, ou até mesmo meu questionamento, eu gasto mais tempo ouvindo. Eu gasto mais tempo vendo. Eu gasto mais tempo analisando o contexto, analisando tudo. Faz parte do desenvolver do dom de discernir. Nós vamos participar da ceia do Senhor. E existem algumas coisas interessantíssimas, importantes demais sobre a ceia que a gente precisa parar para pensar. Primeiro é que a palavra do Senhor nos diz que quem não discerne o corpo acaba adoecendo, se enfraquece, adoece e alguns vão embora, morrem, perde a graça, perdem a oportunidade, porque não discerniu o corpo. Então, um dos ensinos de Deus, através de Paulo, sobre a ceia, sobre isso que estamos participando nessa manhã, como comunidade, é discernir. E se eu quiser discernir qualquer coisa, eu preciso reter meus impulsos,
minhas emoções, o que eu penso, o que eu acho. Ah, não gostei que fizeram assim, não. Ai, gente, é tão ruim assim. Ai, não, vai ficar assim o tempo todo? Ai, não, ai, pastor, domingo que vem volta no lugar, volta. Ai, que bom. Ao invés de eu romper, ou de forma rompante, expressar o que eu acho, o que eu penso, o que eu considero, eu vou gastar um pouco mais de tempo meditando, ouvindo, vendo, avaliando e perguntando. E muitas vezes nem é a pergunta em si para o outro, mas para mim mesmo. Como é que eu estou me sentindo nisso aqui? O que está acontecendo aqui? Vem Paulo e diz assim, aquele que não discerne o corpo, ele vai sofrer algumas consequências. Discernir é uma virtude extremamente importante. De vez em quando o Espírito Santo me ajuda, graças a Deus que me ajuda. E Ele é insistente, como Ele persevera comigo. Por que que você não fez uma pergunta antes de dar a sua opinião? Porque eu dou a minha opinião e de repente eu digo, não, então tudo bem, então tá bom. Então não é isso não, é porque eu estava achando que era isso. Não era melhor eu ter feito uma pergunta para discernir? Irmãos, discernir é uma virtude extremamente importante para mim e para você. O mundo moderno, ou o mundo pós-moderno, vai usar uma expressão bem técnica ou bem assim, fantasiosa, que é inteligência emocional. E não é por esse caminho. Não é o caminho outra palavra muito usada, empoderamento. Tem nada a ver, isso é individualismo, isso é a ação maligna do anticristo, de cada um é dono de si, cada um cuida do seu umbigo, cada um é autônomo, cada um é Deus. Não é esse sentido de eu me tornar poderoso, então eu agora estou desenvolvendo minha inteligência emocional. Não tem coisa nenhuma disso. Se eu não dependo do Espírito Santo, eu sempre serei um fracasso. Posso ter as frases de impacto mais maravilhosas do mundo. Posso ter ido lá no coach, posso ter ido lá naquela palestra, posso ter feito um curso, posso ter ido numa igreja, num preletor, num pastor, mas se é só impacto emocional ou intelectual, circunstancial, aquilo não gera vida. Mas quando eu começo a buscar do Espírito Santo, o desenvolver essa capacidade de discernir, eu começo a experimentar o que verdadeiramente poderia ser chamado de inteligência emocional. Ao invés de eu reagir imediatamente com as minhas emoções, eu começo a estar sensível, inspirado, vendo, avaliando, calculando, experimentando, decifrando e, sobretudo, perguntando ao Espírito Santo, o que é que o Senhor tem? O que é que o Senhor quer? Espírito Santo, o que é que o Senhor me mostra desse contexto? Porque eu quero discernir todas as coisas. Eu quero discernir. É claro que quando eu e você adquirimos discernimento de alguma coisa, a gente continua, por causa da nossa natureza pecaminosa, no risco de reagir carnalmente. Eu discerni, você estava querendo, eu estou sabendo, você estava querendo, e de repente eu reajo com você, porque agora eu discerni, eu estou descobrindo as coisas, aí eu acabo de novo errando no meu jeito de agir, porque eu também não discerni, não só a circunstância, a pessoa, mas o que é que Deus quer que eu faça, como Deus quer que eu faça. Então nessa manhã, fica essa lição para nós hoje. Eu preciso crescer nessa condição, que não é uma capacidade pessoal, mas é um dom do Espírito, de discernir. A nossa alma, ela entra violentamente o tempo todo.
E ela não é só como uma lente, que a gente vê todas as coisas, mas ela é uma ferramenta que corrompe, que adultera, que distorce quase tudo que a gente vê. Então, nós não podemos depender no discernimento de nós mesmos, porque a nossa alma, ela entra o tempo todo. Ele está fazendo isso, ele está falando assim, eu não acho. A gente reage com autodefesa, a gente reage com as nossas fortalezas. Eu não posso depender de mim para discernimento, eu preciso depender do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo começa a me ensinar, vem cruz, vem renúncia, vem humildade, e nesse contexto vem amadurecimento. O amadurecimento é acompanhado de algumas atitudes já de decisão pessoal. Falei assim, não, eu não vou falar nada, eu vou ouvir. Minha vontade era de já me posicionar e tomar uma atitude. Não, eu vou esperar um pouco mais. Eu quero discernir mais todas as coisas. Sabendo que eu não consigo discernir só por minha capacidade, eu vou buscar o Espírito Santo. Então eu preciso sensibilizar-me espiritualmente. Como é que eu posso me sensibilizar espiritualmente? O que é que a Bíblia ensina que me leva a estar mais sensível espiritualmente? Uma ferramenta, uma disciplina espiritual simples, chamada jejum. Se eu entendo que discernir é uma virtude indispensável, se eu entendo que discernir não é uma capacidade minha, que eu desenvolvi inteligência emocional, mas é um dom do Espírito, que Ele vai me dar condições de aprender procedimentos que eu racionalmente decido tomá-los, mas a fonte é o dom do Espírito. Eu quero ser uma pessoa que discerne mais. Por que que aquela pessoa sempre fala desse jeito? Eu quero discernir. Por que que aquela pessoa sempre reage desse jeito? Eu quero discernir. E ao discernir, eu vou descobrir a fonte de uma ira, a fonte de um desleixo, a fonte de uma falta de compromisso, ou a fonte de uma virtude, de uma graça, de um sorriso. Eu quero discernir, não só relacionado a pessoas, mas também a circunstâncias que eu me envolvo todos os dias. E eu estou entendendo que o discernimento é um dom do Espírito, então eu preciso me sensibilizar ao Espírito Santo. E a ferramenta que o reino de Deus, através da Bíblia, nos ensina, que nos permite estar mais sensíveis, é o jejum. Por que que o médico pede um jejum quando eu vou fazer um determinado exame? Porque para ele ter clareza do que está acontecendo, ele não pode ter as intervenções químicas, físicas e às vezes até emocionais que o alimento traz. Então, se ele retira do metabolismo, retira da circunstância, naquela circunstância do ambiente do corpo, alguns efeitos de determinados nutrientes, ele começa a ter mais clareza do que está acontecendo naquele corpo. O exame funciona melhor, porque eliminou-se alguns elementos que agora viabilizam identificar o corpo, o organismo de uma forma específica. Esse é o princípio do jejum. Não é místico, não é espiritualista, é o mesmo princípio. É o mesmo princípio das laranjas ali. Coisas simples, lógicas, que me ajudam a discernir as coisas. Agora eu estou vendo, agora eu entendi, agora eu enxerguei de outro jeito. Então, quando eu procedo no jejum, em todas as suas possibilidades, em todas as suas intensidades, eu começo a me sensibilizar espiritualmente ao Espírito Santo de Deus. Se eu não me sensibilizo, o que vai acontecendo? Eu vou reagindo do meu jeito a todas as circunstâncias. Tem jeito não, gente, tem jeito não. O Brasil, olha, sinceramente, uma hora eu tenho que ir embora daqui. Tem jeito, porque você não discerne nada. Então, olha, fulano não tem jeito não, porque fulano é assim, você não discerne nada. Então, a única solução que nós damos para nós mesmos é: vou embora. Abandono,
desisto, cansei. Mas se eu começar a buscar discernimento das pessoas, das circunstâncias, dos fatos, das minhas próprias ações e reações, eu vou começar a ser mais sábio no proceder, menos reativo e mais proativo. Mas repito, discernimento é um dom do Espírito. Então eu preciso do Espírito Santo. Então eu preciso me sensibilizar espiritualmente. Por isso nós vamos para uma campanha de 21 dias de jejum. Eu quero ter mais discernimento, Senhor. Num tempo como esse que nós estamos vivendo, em que tudo está em rápida mudança, tudo muda muito rápido. O prazo de validade de qualquer coisa se encurtou de uma forma assim, impressionante. Tudo muda muito rapidamente. O humor muda rapidamente. Os alvos mudam rapidamente. As coisas acontecem muito rapidamente. Tudo hoje é muito, muito rápido. E eu preciso discernir como me comportar, como fazer, o que fazer. Ainda um outro aspecto, eu carrego uma série de coisas, como heranças, hábitos, práticas, valores, prioridades, que já não podem ser assim mais, mas como eu estou agarrado a ela, é a minha zona de conforto, eu não consigo parar de fazer assim, eu não consigo fazer de outro jeito, eu não consigo organizar de outra forma, eu não consigo, a semana passou de novo, foi uma semana corrida, eu não consegui um monte de coisa, eu não consigo, porque eu não consigo discernir quais são as condições, as características, ou os caminhos que eu tenho que tomar num momento da minha vida em que tudo é tão instável. A mídia é tão instável, a economia é tão instável, o dia a dia da família, os relacionamentos, tudo tão instável, tudo muda muito rápido, tudo é muito vulnerável, é pouco vínculo, pouco sonho, é pouco projeto, é tudo muito imediato. Eu preciso discernir da parte de Deus como é que eu tenho que administrar minha vida, minha mente, minha agenda, quais mudanças que eu diria assim, eu não quero mudar não, mas que eu preciso mudar. Quais ações que eu digo assim, eu fiz assim a vida inteira, mas eu preciso passar a fazer de outra forma. Eu preciso discernir. A gente, como igreja, o que é que vamos fazer? Como vamos ser como igreja nesse tempo, nesse momento da sociedade, nessas características que a Bíblia já vinha prevendo, todas elas, mas como é que nós vamos ser como igreja? Eu preciso discernir. Você entende que você precisa crescer na virtude do discernir? Você entende? Você entende que discernimento é um dom do Espírito, eu preciso buscar do Espírito Santo? Você entende que para eu buscar do Espírito Santo não é só um blá blá blá, e ele que se vire, ele que entre na minha agenda e que corra atrás de mim? Não, eu é que preciso diminuir, aquietar, mudar a minha realidade, minha agenda, minha circunstância, me sensibilizar mais ao Espírito Santo. Eu é que preciso fazer isso, e o jejum é a ferramenta que Deus ensinou para isso. Você entende isso, irmão? Então nós estamos começando uma convocação de 21 dias de jejum e oração. Não é porque o pastor disse, não é porque você vai fazer, porque tem que fazer. É com inteligência, é com discernimento. Eu estou entendendo por que eu vou entrar num jejum, porque eu preciso discernir, e discernir algumas coisas da minha vida, da minha família, da história do Brasil, da vida da igreja, só através do Espírito Santo. Então eu quero me sensibilizar ao Espírito Santo nesses dias. Quando Paulo ensina sobre a ceia, Paulo fala que se eu não discerno o corpo de Cristo e participo da mesa, eu sou réu de juízo, eu atraio sobre mim maldições. Por isso alguns estão fracos emocionalmente, fracos espiritualmente e fracos fisicamente também. Alguns estão doentes porque num crescente, a evolução de alguém que está se enfraquecendo é enfermar. Então,
a doença, a enfermidade, que pode ser física. E você vai ao médico e fala, doutor, eu estou com uma dor aqui. Ele fala assim, toma esse remédio aqui, e pronto. Mas não tem como ele discernir sua história toda. Aí vai entender o que você está vivenciando, quais são os seus valores, suas prioridades, como é que é a sua agenda. E aí até ele chegar naquele lugar, fala assim, essa doença aqui é porque você tem esse estilo de vida há tantos anos aqui. Olha. Não, isso não acontece. O cara te dá um remédio lá, porque o laboratório paga ele uma comissão, então ele fala assim, toma esse remédio aqui. Não são todos assim. Mas esse é o plano geral da sociedade hoje. Então é possível que estejamos doentes fisicamente por questões que não discernimos, e elas afetam nossas emoções, elas afetam a nós espiritualmente. Alguns estão fracos, alguns estão doentes, e alguns já morreram. Paulo está dizendo que se eu não tenho o discernimento do corpo de Cristo, mas eu participo de tudo isso, eu acabo me queimando, me desgastando, me consumindo, enfraquecendo, adoecendo e até morrendo. Que pode ser também fisicamente, emocionalmente. E uma das características do emocionalmente morto é que ele não consegue discernir. Você explica para ele e ele não entendeu nada. Porque ele só olha uma coisa, ele só pensa de um jeito, ele só busca uma coisa. Emocionalmente ele está dominado pelas suas próprias mágoas, feridas, limitações.